nós entendemos que uma casa ela tem vários usos, então nós temos que desenvolver soluções específicas para cada espaço. Como um todo, o que nós poderíamos ressaltar é a linearidade que nós usamos no espaço. A própria arquitetura já propôs vários planos de teto, nós não trabalhamos com forro nesse projeto. Então, são vários níveis de teto e inclinações em determinadas áreas. O que nós fizemos foi tirar partido dessas linearidades para compor a iluminação como um todo e também a questão de você utilizar a luz onde é necessário, sem excessos. E um pouco o que nos leva a isso é toda uma questão de envidraçamento que a gente tinha ali na sala de estar, né? A gente praticamente vidro de tudo quanto é lado. Algumas luminárias que eles traziam já de uma residência anterior, luminárias da RECA, as réguas indiretas, né? Então, acho que todo o trabalho foi bastante pautado na sala, na iluminação indireta e nos assentos, né, nas áreas de uso mesmo, né? Muito com essa preocupação de não criar uma série de espelhamentos, de poluição luminosa, né? Acho que foi a grande preocupação. A preocupação nossa, primeira, era ter luz onde era necessário, sem nenhum tipo de ruído ou poluição luminosa dentro do espaço. É um espaço agradável, é um lugar para você conviver, é um lugar para você envelhecer, é um lugar para você criar seus filhos. A ambientação como um todo, ela foi feita através de algumas luminárias que os próprios moradores trouxeram e gostariam de manter. São luminárias retangulares, com luz indireta, pendentes da RECA, e nós complementamos essa ambientação na parte social com uma iluminação de fora a fora, com aproximadamente 12 metros de comprimento, com luz indireta, atirantados. E esses atirantados podem ser indiretos ou diretos. Essa intenção em poder girar a iluminação de modo direto e indireto, propor uma flexibilidade de uso de acordo com o que estiver acontecendo no espaço, é claro, mas também para evitar esse espelhamento que o Fábio tanto mencionou, porque a casa, toda a parte social da casa, que é uma integração da sala com a cozinha, bastante grande, a arquitetura já propôs que essa integração visual fosse também para as áreas externas, de piscina e de jardim. Portanto, essa parte é toda envidraçada. Nós tínhamos que tomar cuidado para que a iluminação não interferisse no amplo visual já proposto pela arquitetura. Que fosse essa continuidade mesmo. Acho que essa foi uma preocupação bastante grande e que no final acho que resultou bastante a contento, né? Acredito que nós podemos ressaltar também foram pontos focais nas áreas em que isso era necessário. Nós utilizamos a Orion da Interlight, uma luminária de sobrepor redonda, especialmente em cima das bancadas, na área da cozinha. E utilizamos na região dos dormitórios, nós também propusemos a mesma linha de raciocínio, iluminação onde necessária e o mais confortável possível. Eu lembro também que no Star você tinha uma situação do mobiliário onde tinha um forro elevado, um recorte onde a gente levou a iluminação lá para cima desse forro, né? Fazendo a iluminação daquela estante, onde a ideia era ter uns elementos... Sim, voltando para a área social, como o Fábio está mencionando, nós propusemos linhas de luz, uplights, justamente que ressaltem essa diferença de nível. Em alguns ambientes do projeto, tanto na parte da churrasqueira quanto nessa parte do desnível, nesse canto da cozinha, nessa parte da cozinha, nós propusemos umas lineares integradas à arquitetura com luz para cima. No ambiente,
na prática, quando foi implementado, deu uma sensação de amplitude muito, muito agradável. Especialmente porque combinou também com alguns vidros, com algumas janelas que a própria arquitetura tinha proposto nessas áreas acima. Justo, Fábio? Eu lembro também de umas clarabóias, né? A gente tinha ali as clarabóias que a gente acabou iluminando de cima para baixo, né? Transformamos essas clarabóias de noite em outros nichos de luz, né? Eu acho que isso também ficou bastante interessante. Tínhamos ela no lavabo, na frente do quarto das crianças, se não me engano, em mais alguma situação. Sempre né? Utilizando essa questão de transformar a própria arquitetura que a própria arquitetura nos ajudasse a refletir a luz no espaço. Acho que a intenção primeira dessas clarabóias foi exatamente isso. E de todos os outros desníveis, usar a própria arquitetura também como modo de ampliar através da luz. Ampliar o espaço através da luz. O projeto propôs uma integração muito sofisticada entre a área social interna e a área de paisagismo externa, especificamente onde nós temos o ambiente da piscina e da churrasqueira. Do ponto central, quando você entra do ponto central da sala, quando você adentra o espaço, você consegue ter uma linearidade visual até a piscina, até a churrasqueira. O ambiente parece ser integrado, a parte interna com a externa. Essa foi a proposta de arquitetura. E como nós desenvolvemos esse espaço? Nós tivemos iluminação em espetos para as árvores, paisagismo, tivemos também iluminação da piscina, mas em especial na área da churrasqueira, nós propusemos para, caso tenha algum evento, algumas downlights redondas de facho aberto, luz quente. E fora a questão técnica de necessidade desse espaço, nós procuramos também trazer uma ambientação quase cênica. Para essa ambientação, nós tiramos partido, mais uma vez, como proposto, da linearidade do espaço e propusemos, na parte da churrasqueira, a churrasqueira possui uma parede ao fundo. Essa parede ao fundo tem um vão e esse vão, acima desse vão que nós temos a cobertura. Nós propusemos uma linha de luz exatamente no topo dessa alvenaria que iluminasse de baixo para cima de modo uplight essa cobertura de modo agradável à noite, em consonância com os limites de arquitetura e também fazendo uma junção com a linearidade da iluminação tensionada que nós temos na parede de esquadrias, que é a divisória entre a parte interna e externa, que é essa luz orientável estendida de 12 metros, que consegue fazer toda essa ambientação. Então nós podemos traduzir essa iluminação para direta ou indireta de modo sempre sutil e linear. Você praticamente não sabe de onde vem a luz do espaço, mas você sabe que esse espaço está quente. Acho que é bacana também uma coisa que acabou acontecendo, né? Essa fita que está tensionada com luz indireta e em contraposição com o eixo da outra externa linear que está fazendo a iluminação ali no beiral do gramado, né? Desenhando essa linha que, ao contrário, com todos os cuidados que tivemos dentro, né, do não espelhamento, da iluminação, essa externa ela acaba se espelhando e dando, né, ali você estando naquele quartinho de criança, você tem essa ideia de uma luminária infinita que acaba cruzando com a outra que está dentro da casa. É interessante esses ângulos. Esses ângulos foram, como nós já dissemos algumas vezes, eles foram propostos pela própria arquitetura e ao utilizar a iluminação... meio reforçando, né? Exato, assim, tomando partido, a gente reforça, como se a gente reforçasse
o perímetro, os limites do perímetro da casa, mas não de um modo uno, de um modo que propusesse já vários ângulos, que ângulos às vezes um pouco mais fechados, um pouco mais abertos, mas que ressalta de modo muito interessante a própria arquitetura do espaço. Isso acho que muito integrado. Isso acho que ficou bastante feliz, né? Foi. Assim, entender bem a ideia dos arquitetos e acabar usando a iluminação um pouco para ainda incrementar, né, o espírito da coisa. E assim tem uma coisa muito interessante também. Os acidentes acabou até reforçando, né? Sim, e tem uma coisa muito interessante que chegou a nós após a implementação do projeto, a finalização da casa, que os arquitetos nos trouxeram, é que a arquitetura, essa parte toda externa da arquitetura, a parte social, digo, ela tem um desnível com relação à entrada. Então você consegue perceber uma pequena escadaria, uns 3, 4 degraus. E nós, com essa luz no espaço, chegou a nós que as crianças, elas adaptavam a luz, tomando partido também desse pé direito para fazer apresentações para a família. Então, virou um pequeno palco, virou uma casa-palco. Daí que veio o nome das crianças fazendo apresentações, conseguindo tomar partido do espaço, adequando a iluminação, e virou um... Foi aí que a Amanda se encontrou na casa e tal. Virou um ponto muito bacana, porque é mais ou menos como eu e o Fábio pensamos. Nós gostamos muito de seguir aquilo que é proposto no espaço, especialmente de acordo com as demandas dos clientes, a vivência dos clientes, mas que eles também tenham flexibilidade para novos usos. Enfim, é uma casa que eles precisam se sentir agradáveis, de modo agradável para receber os amigos, para receber a família, para as apresentações para os filhos. Nós fomos muito felizes nesse projeto, né, Fábio? A gente sabe disso quando o cliente também ficou feliz, então assim, eu estive lá depois com eles e tudo, então o clima, quando termina um projeto e fica esse clima, é sempre muito bom, né? E sempre exaltar a arquitetura do Quinta e Gaia. Eles realmente foram muito felizes nesse projeto. E esse projeto, trouxeram outros projetos com eles, né? E agora, daqui para frente, é a Amanda que toca tudo. Desde o primeiro dia que eu entrei naquela casa, eu me incomodei muito com uma luz intrusa que vinha ali da Alameda na frente, né? Então eu chamei a atenção deles, né? Aquela luz entrava dentro da sala, né? Eles não tinham percebido, mas depois que eu chamei a atenção deles, eu acho que eles nunca mais conseguiram se desvencilhar daquele problema que eles perceberam que eles tinham, né? Eu sei que eles foram atrás e do pessoal responsável por iluminação pública. Deu bastante trabalho, chegou a encostar um caminhão lá e mexer a luminária, porque realmente aquilo estava completamente fora dos padrões, né? Assim, um excesso de luz na casa, né? E essa luz invadiu o jardim, inclusive a sala, né? Então eles acabaram indo atrás para conseguir segurar um pouco a interferência que estava fazendo essa iluminação viária, que enquanto viária mesmo estava fora de lugar, né? Assim, então acho que isso eu lembro que era uma curiosidade ali que deu bastante trabalho para eles, assim. Mas a luz é também educação. É interessante a gente chamar a atenção dos nossos clientes sobre uma luz intrusa, uma regra de instalação que possa colocar sua vida em risco. A luz é educativa, o papel do light designer também é educar a sociedade, eu creio firmemente nisso. E realmente, às vezes, luz é uma matéria nova em estudo e precisa de um esforço da nossa parte, de uma
paciência na educação das pessoas. Esse cuidado é sempre não deveria ser só um papel do light designer, né? Assim, às vezes uma questão de elétrica, né? Vai iluminar um nicho, você tem que tomar todos os cuidados, né? Baixa tensão e tudo mais, né? Você fala, gente, pelo amor de Deus.